Pode falar já. Vou fazer um sinal aí de joia. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Sob a proteção de Deus, começamos o trabalho no dia de hoje. Expediente do dia. Leitura da ata da segunda reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Ata da segunda reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 18h35, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se a reunião com a presença dos membros Adriana Salvetti Monitor, Coimbra Joaquim da Silva e Hélio Gomes, para apreciação do seguinte: Projeto de Lei 01/2019, que concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores e subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de Lei número 02 de 2019, que altera a referência salarial do cargo de agente comunitário de saúde da Prefeitura Municipal de Pereiras. Dando início à reunião, foi realizada a verificação do quórum, onde todos estavam presentes. Em seguida, o presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por todos. Logo após, o relator apresentou o parecer favorável às referidas proposições, que, colocada em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. No uso da palavra, o presidente da comissão, o vereador Coimbra Joaquim da Silva, se manifestou, se dizendo ser favorável aos pareceres, porém com algumas ressalvas. Isto devia ser por o reajuste não ser isto devia se por o reajuste não ser um aumento salarial, mas sim uma reposição que não contempla os anseios dos servidores municipais. Nada mais havendo a ser tratado, às 18h43, o presidente declarou encerrados os trabalhos, solicitando a lavratura desta ata, que segue por todos assinada. Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2019, Coimbra Joaquim da Silva, presidente, Adriana Salvetti Monitor, relatora, e Hélio Gomes, membro. Votação da ata. Está em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovada por unanimidade de votos. Leitura do parecer jurídico referente ao projeto de lei complementar número 1/2019. Vai ler? Tem que ser. Parecer jurídico, projeto de lei complementar 01/2019, que dispõe sobre a atualização dos valores dos subsídios do presidente, dos vereadores, bem como dos servidores públicos da Câmara Municipal de Pereiras e das outras providências. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do Legislativo em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 1º, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pereiras. Feitas essas considerações sobre a competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina pela regularidade formal do projeto, se encontra juridicamente apto para tramitação nessa Casa de Leis. Exame de admissibilidade. Adentrando na análise da proposição legislativa propriamente, observa-se que o projeto encontra-se em conformidade com a técnica legislativa, estando de acordo com a legislação aplicável. Com efeito, por força do artigo 59, parágrafo único da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, cabe à lei complementar dispor sobre a elaboração, redação, alteração, consolidação das leis. Obedecendo a essa determinação constitucional, o legislador aprovou a LC número 95/98, que assim dispõe. Artigo 10º. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios. A unidade básica de articulação, seu artigo, indicado pela abreviatura art, seguida pela numeração ordinal até o 9º e cardinal a partir deste. Segundo, os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos. Os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as linhas em itens. Terceiro, os parágrafos serão representados pelos sinais gráficos, S, seguido de denominação ordinal até o 9º e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existe a expressão parágrafo único por extenso. Deste modo, observe que a proposição legislativa em comenta encontra-se de acordo com a supracitada lei complementar. Além disso, cumpre destacar que o referido
projeto está redigido em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e ortografia oficial, estando devidamente subscrito pelo seu autor. A distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer reparo, restando, pois, cumpridos os requisitos da admissibilidade. A respeito da constitucionalidade e legalidade atinente aos aspectos formais, encontra-se correto o referido projeto em comento. Da constitucionalidade e legalidade. A Constituição Federativa da República Federativa do Brasil, de 1988, como norma suprema do Estado brasileiro, preleciona sobre requisitos formais e materiais ao processo legislativo, estatuindo limites para proposições que contrariem tais disposições, pois estarão fadadas à sua invalidade e inconstitucionalidade por meio de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, adotado no sistema brasileiro. Tem-se a exemplo de requisitos formais a iniciativa, o quórum para deliberação, entre outros. Por sua vez, os requisitos materiais estão ligados diretamente à adequação da norma a ser criada ao texto constitucional. A Constituição da República Federativa do Brasil preleciona em seu artigo 37, inciso 10, que artigo 37, inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada, em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. O artigo 39, inciso 4º da Carta Republicana dispõe em verbis. Artigo 39. Inciso 4º. O membro do poder, o detentor do mandato eletivo, os ministros de Estado e os servidores estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obsedida em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Constata-se, sem grandes esforços intelectuais, que o detentor de mandato eletivo deve ser remunerado por subsídio, entre aspas, obedecidos os limites e preceitos dos artigos 29 e 29-A. Ambos da Constituição Federal, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11. É de se atentar que os dispositivos constitucionais possuem significantes princípios e normas, não estando na Carta Magna artigos ou remissões desnecessárias, pois constituem um todo organizado e harmônico para regular as atividades do Estado, garantindo os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Nessa perspectiva, é imprescindível analisar, sob a hermenêutica constitucional moderna, o artigo 39, inciso 4º. Os vereadores, nos limites estatuídos pelos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal, são remunerados por subsídio, sendo vedado o acréscimo de gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, devendo-se observar, conforme manda a própria Carta Republicana, o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Ora, sabe-se que a revisão geral anual é um direito constitucional estabelecido aos agentes públicos lato sensu, para garantir que sua remuneração ou subsídio possa resistir ao longo dos anos às perdas inflacionárias. Não se trata a revisão geral anual de gratificação adicional, abono, prêmio, verba, representação ou outra remuneração, outra espécie remuneratória, mas tão somente uma garantia constitucional do artigo 37, inciso 10 e artigo 34, inciso 39, inciso 4, para preservar a remuneração ou subsídio dos agentes públicos, repita-se, lato sensu. Segundo a doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro e de Norá Adelaide Musetti Grotti, o objetivo da revisão geral anual é atualizar as remunerações de modo, abre aspas, a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, fecha aspas, ressaltando que, se assim não fosse, inexistiria razão para tornar obrigatória a concessão anual no mesmo índice e na mesma data.
Acrescente-se que a revisão geral anual deve ser proposta em estrita obediência ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, para que não se configure alteração ou majoração do subsídio, vedado pelo texto constitucional. Não se pode olvidar, da mesma forma, que é inconstitucional a vinculação entre os subsídios dos vereadores e os vencimentos dos servidores públicos para fins da revisão geral anual, como bem elucidou o ministro Ricardo Lewandowski, no recurso extraordinário número 7.225, 6.663 SP. Tal entendimento é extraído do próprio artigo 37, inciso 8º da Lei Maior. O artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal, é autoexplicável quando se assenta que o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe essa Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Tem-se destarte que a instituição competente para deflagrar o processo legislativo é a Câmara Municipal. Trata-se de competência indelegável, exclusiva do Poder Legislativo, inclusive com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República, em seu artigo 37, inciso 10, não deixa dúvidas de que, abre aspas, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Fecha aspas. A Constituição Federal reservou à Câmara Municipal a competência exclusiva de fixar e alterar o subsídio dos vereadores e seus servidores. Tal dicção pode ser extraída do artigo 37, inciso 10, o artigo 29, inciso 6º, ambos da Constituição Federal de 88, e sedimenta a jurisprudência do STF. Da mesma forma, tratando-se de competência exclusiva para a fixação do subsídio, parece-nos lógico que, para a iniciativa da Lei de Revisão Geral Anual, compete também ao Poder Legislativo Municipal. Por todo exposto acima, a iniciativa, a legalidade, a constitucionalidade e o referido projeto se encontra de acordo com as normas vigentes. Índice IPCA utilizado pelo Legislativo. No que diz respeito ao índice, o Legislativo utilizou o mesmo que o Executivo Municipal, sendo este que o índice de preços ao consumidor amplo. Observa-se que o índice utilizado em ambos os poderes é medido mensalmente pelo IBGE. Ocorre que houve uma diferença no valor final do reajuste, ficando os servidores do Executivo Municipal com um valor menor se comparado ao Legislativo. Segue a explicação. O índice do IPCA, utilizado pelo Legislativo e pelo Executivo, ficou acumulado no ano de 2018 em 3,75. Ocorre que, até 2018, a data base do Executivo era de abril a abril do ano, outro ano. Em 2018, foi encaminhado a essa Casa de Leis um projeto com o objetivo de alterar a data base do mês de abril para o mês de janeiro. Este projeto foi lido em sessão, aprovado pelo Nobres Edis, o qual edificou a Lei número 075, de 2018, alterando assim a data base do Executivo Municipal para o mês de janeiro. Ocorre que, no mês de abril de 2018, houve reajuste, o qual retroagiu até o mês de janeiro, sendo pago aos servidores do Executivo Municipal valor reajustado referente a 12 meses, contados do mês de abril de 2017 até abril de 2018. Ou seja, o servidor do Executivo Municipal já recebeu o mês de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018. Desta forma, seria incorreto que, no ano 2019, a Prefeitura Municipal pagasse o valor requerido a 12 meses, 3,75, como seria Legislativo o reajuste de 2,99 do Poder Executivo, uma vez que o Executivo já pagou os 4 primeiros meses de 2018, devendo reajustar somente 8 meses, conforme data base anterior. Contudo, deve ser observado que o Executivo apresentou nessa Casa de Lei projetos de lei referente à reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal, sendo aprovado pelo plenário, edificando a Lei 17 de 2018, onde, na maioria dos cargos, houve aumento real do salário dos funcionários, o que não ocorreu no Poder Legislativo.
A Câmara Municipal realizou diversas pesquisas com outros órgãos do Poder Legislativo de sua microrregião antes de aplicar o índice, visto que seguiu o mesmo aplicado no exercício de 2018, o IPCA, e quase que por unanimidade o índice aplicado será o de 3,75. Deve ser lembrado que o Poder Legislativo seguir o reajuste de 2,99, como alguns vereadores sugeriram, o poder de compra será prejudicado se comparado ao reajuste do Executivo Municipal, uma vez que o IPCA acumulou 3,75, referente a 12 meses seguindo a data base. Por essa razão, essa procuradora não vê justificativa para reajustar o índice em 2,99, uma vez que o IPCA acumulou 3,75, referente a 12 meses, sendo que nossa data base é janeiro a janeiro. Conclusão. Todo o exposto trata-se de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico opinativo, que não impede a tramitação e até mesmo consequente aprovação. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, de forma específica, já expôs a sua posição a respeito em verbis. Entre aspas, o parecer emitido por procurador ou advogado de ordem da administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo, que se constitui na execução e ex-ofício da lei. Na oportunidade do julgamento, portanto, é envolvido na espécie simples parecer, ou seja, ato opinativo, que poderia ser ou não considerado pelo administrador. Mandado de Segurança 2584, assunto Distrito Federal, o relator, ministro Marco Aurélio de Mérito, do STF. É o parecer que, ora, submeto à apreciação da digna Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social desta Casa. Assim sendo, essa procuradora jurídica opina pela legalidade e constitucionalidade do referido projeto de lei complementar, uma vez que não contém vício em sua redação ou burla a legalidade. É o parecer, salvo o melhor juízo, Pereiras, 13 de fevereiro de 2019, Graziela Chagas Garcia, procuradora jurídica da Câmara Municipal. Leitura do parecer do relator referente ao projeto de lei complementar número 1/2019. Parecer da relatora da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei complementar número 1/2019. Dispõe sobre a utilização dos valores dos subsídios do presidente, dos vereadores, bem como dos servidores públicos da Câmara Municipal de Pereiras e da outras providências. Nos termos regimentais, o projeto esteve em pauta para leitura no dia 1º de fevereiro de 2019, na primeira sessão ordinária deste ano. A proposta também foi encaminhada para a Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social, a qual irá analisar os aspectos legais. Essa relatora apresenta parecer favorável ao projeto em epígrafe, visto que o mesmo encontra-se previsão orçamentária legal, podendo, portanto, ser discutido e votado por esta Casa de Leis. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2019, Adriana Salvetti Molitor, relatora. Algum vereador quer fazer uso da palavra referente ao parecer do relator? Adriana, primeiro Hélio, né? Seu Hélio Gomes. Boa noite a todos. Presidente, a relatora, a minha opinião sobre o projeto, eu não tive presente no dia 1º de fevereiro, então eu não estava nesse projeto. Mas hoje, vendo aqui, a minha opinião sobre a Lei Complementar 1 de 2019, a minha opinião, eu sou contra o voto do aumento aos vereadores. A minha opinião e o meu voto é contra. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Adriana Salvetti Molitor. Senhor presidente, membro, eu vou comentar até na sessão, mas é importante que se veja que não é um aumento. São subsídios, são perdas salariais que se tiveram e que nós estamos votando aqui, mas pensando realmente nos servidores públicos, né? Porque os servidores estão incluídos nesse aumento aqui, nessas perdas salariais
que se tem todo ano. O que nós podemos entender, o que nós temos que entender é que no Executivo não existiu, eles tiveram 3,75, só que a data base deles mudou pelo projeto que veio aqui na Câmara. Então, os vereadores poderiam não ter subsídio nenhum. Eu acho assim, os vereadores são muito bem pagos pelos que eles fazem, né? Mas o que eu sou a favor aqui é 3,75 para os servidores públicos do Legislativo, que não tem nada a ver com essa discussão e com esse aumento que se tem. Então, eu sou a favor pelos servidores públicos do Legislativo, que não tem que estar nessa. Por quê? Porque o que é justo para o Executivo, para o Legislativo também. O que se poderia pensar é dar o índice maior, ou então tirar, eu não sei, porque isso é obrigatório, ter o subsídio, como nós lemos aqui no parecer jurídico da advogada. Então, eu acho essa a minha opinião. Eu sou a favor dos 3,75, justamente por causa disso, por causa dos servidores públicos do Legislativo. Muito obrigada. Você que está nos assistindo da sua casa, este vereador que vos fala é totalmente favorável ao parecer da relatora, como do parecer jurídico também. E a minha votação é positivo quanto os 3,75, porque não é um aumento salarial. É bom frisar para vocês, como eu frisei como relator Redação e Justiça, que é um reajuste, e isso vocês podem ver através até dessa sessão extraordinária que foi falado, que eu falei, foi feito um apanhado na região do índice, como também nacionalmente, e como também o nosso técnico em contabilidade, o nosso profissional em contabilidade, junto com a mesa diretora dessa Casa de Leis, e junto com o jurídico, constatou essa reposição de 3,75, que, no meu entendimento, não tem como ser só para os funcionários, porque já está atrelado também aos próprios edis. No meu entendimento, então, esse é um reajuste para todos. Concordo nesse reajuste e vou votar favorável, tanto aqui nessa comissão, quanto também no plenário. E a gente vai poder esmiuçar melhor essa tese aí. Parecer será colocado em votação. Está em votação o parecer do relator referente ao projeto de lei complementar número 1 de 2019. Dispõe sobre a atualização dos valores dos subsídios do presidente, dos vereadores, bem como dos servidores públicos da Câmara Municipal de Pereiras e das outras providências. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por 2 votos a 1. É isso. Chamada para verificação do quórum. Coimbra Joaquim da Silva, presente. Adriana Salvetti, monitor. Presente. Senhor Hélio Gomes. Presente. Nada mais havendo para tratar, está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.